Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Fernando Bacelar, sou farmacêutico bioquímico, sou especialista em citologia clínica, coordenador de curso de pós-graduação em análises clínicas e MBA em gestão laboratorial, sou professor universitário, sou palestrante, sou doutorando em saúde pública e hoje você que está passando aqui foi quem se inscreveu no nosso webinar intitulado Laboratórios Clínicos ainda vão existir? Bom, essa temática ela surgiu pelo fato de que hoje nós temos duas consultas públicas que trazem realmente grande preocupação para a saúde pública. Olha só, gente, quando eu falo grande preocupação para a saúde pública e contextualizo acerca da saúde pública, nesse momento você que não sabe nem o que está se passando, eu quero te trazer alguns elementos dessa discussão que já está passando aí por mais de 50, 60 dias, e que agora está indo para o seu trâmite final, vamos dizer assim. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão regulador dos aspectos sanitários, órgão regulador que funciona em Brasília, que trabalha através de RDCs, resoluções de diretoria e colegiado, apresentou, nesses tempos agora, apresentou por esses dias, consulta pública, e dentro dessa consulta pública aqui já intitulada 911 e também a consulta pública 912, dois elementos que afligem sobremaneira a questão do laboratório clínico de uma forma geral e que também muda alguma regulamentação acerca de serviços farmacêuticos em farmácias. A consulta pública 911 é uma tentativa de construção da RDC 44, que é a RDC que fala sobre serviços farmacêuticos. E dentro dela, dentro de toda a consulta pública, ela fala sobre a elaboração dos serviços farmacêuticos, onde a farmácia ela começa a ser contextualizada como uma unidade de serviços em saúde. De uma forma geral, ela leva a essa unidade de serviço de saúde um elemento em que pode estar sendo construído para realizar vários tipos de serviços de saúde. É nesse momento que ela pega um gancho com a consulta pública 912, que essa realmente tem detalhes muito mais minuciosos e que trazem novos elementos de discussão acerca de saúde pública. A gente está aqui no meio do momento, da discussão da pandemia do Covid, no meio de uma discussão calorosa, assintosa, onde os profissionais que trabalham em laboratórios clínicos, e aqui me incluo, estão estafados, exaustos de tanta testagem de exames de Covid. RT-PCR surgindo, a logística da chegada desses testes, e no meio de tudo isso, construída uma consulta pública, onde cria novos termos, como por exemplo o chamado teste de análises clínicas, e contextualiza e permite que qualquer elemento que tenha um KNAI de saúde possa ser considerado um serviço de saúde e, consequentemente, possa realizar esses chamados testes de análises clínicas. Então, vamos pontuar aí cada um desses elementos que eu falei, que realmente é meio assustador. Eu sei que você está pensando isso e eu realmente também encaro dessa forma, encaro como algo espantoso em alguns elementos, mas que tem me gerado uma série de reflexões, e são essas reflexões que eu quero propor a todos vocês que fazem parte aqui desse webinar. Primeiramente, dizer que esse webinar, ele é um webinar promovido pela PhD Educação, uma empresa de educação voltada à capacitação de profissionais através de cursos livres, cursos que levem ao empreendedorismo, cursos que levem à aplicabilidade de ferramentas práticas. E esses cursos, sigam o Instagram @PhD Educação para toda vez você se familiarizar quais cursos estão sendo apresentados, muitas palestras online, muitos webinars. Nesse caso, a gente está construindo aqui pelo YouTube, por conta de toda essa celeuma gerada, todas essas peças geradas, entendemos que fazer isso pelo YouTube, ou fazer pelo YouTube ao invés de fazer através de uma live ou através de um canal, de uma plataforma, seria uma forma como a gente pudesse deixar isso aqui gravada e de uma fácil sedimentação para levar para que mais colegas possam se familiarizar sobre o assunto. Gente, o que eu mais me espanto
ainda o que mais consegue me chamar a atenção, o que mais me deixa ainda boquiaberto, é ver que no momento de uma discussão tão acalorosa, tão acelerada, muitos colegas pasmem, não sabem nem que estamos tendo uma discussão desse nível. Preocupante, muito preocupante. Também um oferecimento aqui da GAP Pós-Graduação. A GAP Pós-Graduação é uma empresa vinculada a pós-graduações, que nesse momento temos pós-graduações em análises clínicas, pós-graduação, um MBA em gestão laboratorial absolutamente completo, complexo do nível de assuntos a ser discutidos, complexo no sentido de riqueza que ele traz, mas fácil de obter, fácil de participar e muito fácil de você ser parte dessa turma VIP que nós estamos fazendo aqui na GAP, construindo através de novas ferramentas práticas toda essa discussão. Aliás, eu quero parabenizar todos os nossos alunos que fazem parte de um fórum de discussão qualificadíssimo, que é a nossa turma, nossa primeira turma do MBA em Gestão Laboratorial, que foi que nos provocou levar esse assunto, e através dessa provocação dos meus colegas de turma, dos meus colegas do curso ao qual eu sou coordenador, que nós propusemos essa discussão. Bom, então vamos lá para o que interessa, tá? Só seguir @GAP Pós-Graduação e lá você também vê nossos cursos de pós-graduação. Então vamos lá, gente. Aqui vai muito uma contextualização. Quero dizer que essa é uma primeira chamada que nós estamos fazendo. Ao longo da semana, quem quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram é @fbacelar, F de faca, bacelar, BACLAR. Quem quiser me seguir também vai ver que eu estarei em um momento com o Conselho Regional de Farmácia do Maranhão, não sei se com algum colega da SBAC ainda essa semana, mas tudo no sentido de discutir essa consulta pública. Então, quem me seguir vai ver que nós estamos aqui diretamente lidando com esse problema. Então, vamos lá. Você que está com o link aí que está aberto, se já encaminhou para um colega, se já chamou um colega, entenda que aqui no que eu quero apresentar, eu não estou querendo nesse momento entregar puramente as minhas opiniões, puramente o lado qual eu entenda. Eu quero chamar você, colega que está aqui assistindo, você que faz parte disso aqui, que está participando desse webinar, dessa construção, ou você que é aluno daqui da GAP, eu quero que você pense e reflita comigo e chame para essa discussão que envolve todo o Brasil. Essa discussão não é uma discussão que cabe aqui a quatro paredes. Isso é uma discussão, gente, que vai mudar a história do nosso país. Exato, professor, o senhor está exagerando? Nem um pouco. Nós estamos falando em exames de laboratoriais sendo mudados para ser chamado de testes laboratoriais, através de pessoas que não conhecem a qualificação e todo o grau de relevância que tem a construção de um exame clínico laboratorial, e que isso simplesmente pode ser passada não através de uma lei federal, que é a minha grande proposta, que há muito tempo eu tenho discutido dentro dos grupos de WhatsApp, dentro da SBAC, dentro de uma série de elementos, que é a construção de uma lei federal que possa, de fato, elucidar e dirimir algumas arestas que é deixada pela RDC, principalmente pela RDC 302, tá? Então vamos lá, primeiro ponto. Primeiro ponto, um ponto absolutamente importante. Quem ganha, ou o que é esses chamados testes de análises clínicas? Muito bem. Hoje a Anvisa, ele cria essa nomenclatura, a Anvisa, dentro da consulta pública, nos seus textos iniciais, eles criam esse nome chamado testes de análises clínicas e atribui a construção desses testes de análises clínicas muito aquilo que está ligado aos imunocromatográficos, os chamados TLRs ou pockets, como alguns gostam de chamar, que são os mais conhecidos testes rápidos. É muito através dessa linha do que foi empregado na pandemia para as farmácias começarem a fazer o teste de Covid e estabelecer esses testes rápidos, o sentido desses testes de análises clínicas terem sido vistos de uma forma, eu estou me policiando para não usar uns termos complicados, mas ser visto de uma forma com um olhar importante por todo o mercado que envolve isso. A facilidade de se vender um teste rápido,
a falsa facilidade de se dar a utilizar um teste rápido e a possível interpretação desse teste rápido é o que tem trazido para diversos segmentos, diversos atores que fazem parte desse cenário, a possibilidade de mensurar e de visualizar isso de uma forma lucrativa, tá? Isso mesmo, de uma forma lucrativa. Muitas vezes esse falso discurso de o que é entregue gera uma maior acessibilidade, existe um viés econômico por trás disso. Quando a gente fala em um exame laboratorial, a gente fala, por exemplo, em 3 fases dos exames: fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica. A gente fala sobre controle interno e controle externo de qualidade. E fala que para se chegar em um resultado, existe uma construção através de uma série de nuances para que você chegue a um valor analítico, um valor confiável, um valor que será entregue. E quando você transforma estabelecimentos que têm um KNAI em saúde em locais apropriados a estabelecer esse teste, em outras palavras, eu estou levando, por exemplo, a uma clínica veterinária a possibilidade de fazer exames laboratoriais de seres humanos, por profissionais que não têm dentro da sua grade de formação a construção disso, e por novos operadores dentro da construção dos ensaios clínicos. Que muito sairá perdendo nesse sentido, na minha visão, serão os pacientes, porque a questão da segurança do paciente, da confiabilidade analítica em cada laudo gerado, entregará à saúde pública laudos confusos, interpretações confusas. Dentro do Covid se falou muito em exame falso positivo ou falso negativo. Chegou um certo momento que os exames feitos em farmácia tiveram lotes recolhidos, lotes caindo em descrédito. Talvez, se não fosse em pandemia, muito desses lotes nem aprovados teriam sido por conta dos ensaios pré-clínicos. Portanto, eu acho, primeiramente, que é um momento inapropriado uma discussão de uma relevância dessa. Nós estamos vendo nesse momento, nesse dia de hoje, 3 de novembro, a gente está vendo nesse cenário que temos daqui a 12 dias uma eleição que parece que o vírus foi embora. A gente vê comícios lotados, carreatas, os candidatos a vereador, todo mundo fazendo motocada interior, né? Som que chamam de paredão, levando aquelas pessoas como um todo, e nós não estamos vendo as pessoas tão ligando como há 4, 5 meses atrás. Possivelmente poderemos ter uma segunda onda, quem sabe só o tempo que irá dizer. Agora, o que não é cabível é entender que no momento desse, político, no momento desse, em que os casos voltem a subir, a Anvisa, que já postergou por 45 dias, é verdade, queira fazer uma disruptura complexa e completa como essa no meio de um período de uma pandemia. Isso para mim é injustificável. Isso para mim é algo que é irresponsável de ser feito. A construção de qualquer elemento como esse, principalmente um elemento altamente complexo, de uma mudança que pode ser catastrófica para os dias que pode acontecer, precisa de muito mais diálogo, muito mais partes ouvidas, muito mais construções, precisa do paciente podendo ser ouvido e estar isolado ainda. Portanto, eu creio que o momento é absolutamente inapropriado. A criação desse conceito de teste de análises clínicas, e aí muitas pessoas podem falar, mas tal farmácia já utiliza, uma outra farmácia utiliza. Utiliza. Nós sabemos que uma rede utiliza um sistema hoje. Agora é bom que se diga por força de liminar jurídica. Tá? Por força de liminar jurídica, isso tem sido feito. É muito importante a gente entender a complexidade de um exame. Eu acho que o Covid ele acaba deixando uma lição muito grande para a gente, como por exemplo sobre coleta oportuna. Em quantos sites, em quantos Instagrams eu vi aquela linha do tempo do Covid que eu preparei sendo publicada? Eu tive o meu recorde de compartilhamento, de publicação,
aquilo que eu publiquei no meu Instagram, explicando de uma forma simplificada a interpretação de um exame sorológico para a Covid. Aquilo ali foi o recorde, todas as publicações que eu já fiz no meu Instagram, a interpretação daquilo. Então veja, a pandemia nos deixa lições, as pessoas não sabem interpretar resultado, os próprios profissionais de saúde têm uma dificuldade de interpretação de resultados clínicos. Já com os métodos convencionais, o diálogo entre um resultado clínico e a própria clínica trabalhar com isso é algo que tem sido melhorado, mas que precisa muito melhorar. Portanto, num momento como esse, ao qual é o momento que a construção de todos esses elementos, esses atores importantes, você criar um novo contexto chamando isso teste de análises clínicas, é um problema que nós estamos criando sem necessidade nenhuma. Não existe teste de análises clínicas, existe exame laboratorial. Um teste de triagem é uma interpretação laboratorial. Eu pegar no laboratório uma pipeta e fazer uma alíquota correta para uma imunocromatográfica, tenho muita chance de ter um resultado correto, mas o teste já tem uma limitação por si próprio. Imagina eu perfurar um dedo sem mensurar a quantidade de um sangue a ser depositada corretamente. Portanto, a complexidade desse assunto ele é muito mais do que possa parecer. Acerca da 911, ainda tem um viés muito importante. Eu aqui como farmacêutico levo esse viés e quero até que se você puder comentar aqui no YouTube e me dar o feedback sobre isso, ou lá no meu Instagram no privado, eu ficaria feliz com o teu retorno, que é o seguinte ponto. E você, farmacêutico dentro da farmácia, você se sente preparado para isso? A questão de um laudo com um resultado duvidoso, você está pronto para discuti-lo? E nesse momento, eu, como farmacêutico professor do curso de farmácia, posso dizer o seguinte: houve uma mudança na formação do profissional que pode levar a isso. Acredito que sim. Mas será que os atores que estão por trás dessa transformação estão contando com o profissional farmacêutico para este ser responsável por esses resultados? Porque esse cenário é muito bem apresentado na 911. Não sou eu que estou falando, há um vídeo de um vice-presidente de uma grande corporação farmacêutica, de uma grande rede de farmácias, ao qual ele fala que o objetivo dele é levar a telemedicina para a farmácia, levar outros profissionais que não farmacêuticos para a farmácia. Será que esse contexto não é muito mais complexo do que a gente pensa? Será que não é a gente pensa no primeiro momento que é empoderar o farmacêutico de uma atuação clínica, que isso pode ser maravilhoso, mas será que os atores que têm o capital econômico por trás disso, eles não têm outros planos? Será que nesses outros planos não incluem outros profissionais? Será que esses outros profissionais, dentro do momento desse que o farmacêutico tem construído uma mudança do entendimento do seu serviço profissional, não seria algo prejudicial levar outros profissionais para dentro do serviço farmacêutico? Me responda aí, me coloque aí no comentário o que você acha. Como eu falei, eu estou no momento aqui mais para gerar reflexões, eu estou aqui no momento mais para discutir esses elementos, esses cenários que podem possibilitar essas consultas públicas, do que praticamente para dar as minhas opiniões. Quem me seguir vai ver que eu terei alguns momentos para colocar essas minhas opiniões de forma muito assertiva. Eu sou professor da disciplina de empreendedorismo farmacêutico, em pós-graduação, em graduação, mas muito mais em pós-graduação acerca de empreendedorismo. E do olhar do empreendedor, uma série de nuances tem me apresentado, uma série de nuances e reflexões, conversando também no dia a dia com alguns colegas farmacêuticos acerca do que eles enxergam sobre essa medida. E olha, gente, não existe uma voz uníssona. A gente às vezes pensa, não, todo mundo é contra as consultas públicas, exame em laboratório. Não foi o que me pareceu. A maioria dos cenários das entidades tem trabalhado realmente contra a consulta pública 912, mas agora que eu vim conversando com alguns colegas, e alguns colegas me apontaram alguns cenários,
tem me gerado, vamos dizer, alguma preocupação em não ter mais uma voz uníssona nesse sentido. Mas você que ainda não ouviu falar nada sobre nenhum dos assuntos, o que eu quero te pedir aqui também é participe da consulta pública. Eu estive lá dentro do Conselho Regional de Farmácia do Maranhão, que até parabenizo por uma iniciativa de chamar outros conselhos de farmácia, outras pessoas dentro dos segmentos e discutir isso de uma forma amplificada com outras entidades profissionais, com a SBAC, por exemplo, com a OFAC e com outras organizações. Hoje nós temos o Instagram dos laboratórios clínicos e essa discussão começou a se massificar, começou a ser construída. Rio Grande do Sul também já saiu na frente disso, São Paulo está tentando construir. E naquele momento era muito no sentido de propor discussões. E eu apresentei algo que eu acho muito importante, talvez precisamos de criação de uma lei federal que defina de uma vez por todas o que é um laboratório clínico, que defina de uma vez por todas o que é um exame laboratorial. Porque nós estamos vendo nesse momento, esse é um momento para também nos gerar reflexão. O quão frágil o segmento em depender unicamente de uma RDC da Anvisa, que é uma portaria, que é uma legislação de uma força jurídica fraquíssima. Não é uma lei federal, não é como a Lei 13.021, que é uma lei federal construída a muitas mãos e que é um avanço imensurável para a saúde pública. Não é isso. É uma RDC que, mudando uma gestão da Anvisa, pode mudar por um novo entendimento de diretor. Então, eu creio que temos que nos fortalecer para definirmos de uma vez o que é um laboratório clínico, o que é um exame laboratorial, qual a importância do controle de qualidade para exames laboratoriais. Hoje, como coordenador de um MBA, eu tenho sentido uma grande dificuldade em profissionais do laboratório, por exemplo, se qualificarem para enfrentar o setor, se qualificarem para qualificar o segmento laboratorial. E esses elementos vão nos gerando cada vez mais reflexões, gente. E essa palavra reflexão, eu sei que eu já repeti muito, mas é porque o assunto ele é absolutamente complexo. Ele não é um assunto em que eu bato o pé e digo é isso ou é aquilo, não. Existe muita gente a ser ouvida. Existe o paciente e a segurança dele enquanto a interpretação de um exame que precisa ser mensurado. Existem os atores e as sociedades científicas. Existe a população de uma forma geral acerca do que entende sobre um exame laboratorial. Existe a medicina, existe a odontologia, existe a farmácia, existe a biomedicina, existem as profissões regulamentadas de uma forma geral. E existem os posicionamentos dos colegas. Então, o meu anseio é que hoje esse vídeo possa te gerar bastante reflexão, que te faça entrar no site da Anvisa. Entre no site da Anvisa. Se você jogar no Google Consulta Pública da Anvisa 911-912, ele te direciona a uma página específica para isso. Se você colocar laboratórios contra 911-912, vai te gerar, de uma forma geral, com que você consulte e se atualize acerca do assunto. Eu vou fazer o seguinte, eu colocarei no meu history do meu Instagram é @fbacelar, esse link dos laboratórios clínicos para você poder se contextualizar um pouco mais sobre esse assunto. Mas eu quero principalmente que isso te gere reflexão. Estamos num momento de disruptura muito grande acerca dos exames, estamos num momento em que nós estamos tendo um entendimento que a Anvisa tem enxergado o exame laboratorial de uma forma diferente como nós que somos do laboratório enxergamos, e a gente precisa ter muito cuidado em como se posicionar, em como não se posicionar, ou seja, não sermos omissos ao que está acontecendo, e entender também o que isso pode nos gerar de reflexão. E como reflexão eu quero deixar 3 no final. O quão nós temos nos qualificado quanto profissionais. Quanto eu, enquanto profissional do laboratório clínico, tenho de fato me qualificado. Segundo, o quão de gestor eu tenho desse entendimento como um todo. Eu tenho um olhar só técnico ou eu tenho um olhar também de gestão que envolve outras nuances relacionadas aos laboratórios clínicos. E 3, o quão eu participo das causas relacionadas ao meu segmento.
Muitas vezes a gente vê outros segmentos muito mais engajados e muito mais mobilizados. Hoje a consulta pública, você, meu conterrâneo, amigo maranhense, você vê que São Paulo, Rio Grande do Sul estão lá e Minas Gerais com grandes contribuições, os outros estados com poucas, com 10, 11 contribuições. É muito pouco, é muito pouco. A gente precisa mostrar maior engajamento, a gente precisa mostrar maior relevância acerca desse assunto. Esses 3 pontos eu finalizo e quero levar essa reflexão a você, quero que você possa pensar nessas reflexões como um elemento de uma grande disruptura e que você também possa, a partir disso, se movimentar, que você possa, a partir disso, entender que você é um formador de opinião, que esses exames impactarão na tua saúde e na tua família. Como que você quer ver esse jogo daqui para frente? Qual o cenário que você quer ver construído dos dias em diante, a partir de hoje? Tenha o dia de hoje como um ponto de partida acerca disso, porque esse passo não tem parado. A Anvisa está com dia para rediscutir essas consultas públicas e a gente tem escutado verdadeiros absurdos do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista deles que estão dentro da legalidade. Portanto, temos que estar envolvidos, unidos e engajados dentro dessa discussão, porque essa discussão é nossa. Essa discussão envolve todos os brasileiros, porque todos dependem de exames, todos dependem de resultados, todos dependem de construção clínica baseado em um laudo laboratorial, onde 70% das decisões baseiam-se nisso. Tá certo? Aqui eu encerro. Quero que você nos acompanhe, porque durante essa semana teremos novos meios de discussões, novos canais de discussões, e eu quero te chamar, te convocar para participar disso conosco. Uma boa noite, um grande abraço e que você toque aí a vida da forma como você acha que deve engajar, seguir e viver daqui para frente com esse ruído, com esse barulho no ouvido, que é essa grande discussão, talvez a maior discussão dos últimos tempos acerca da saúde brasileira. Grande abraço.